Você sabe como foi o surgimento das primeiras sociedades? Fique com a gente, nós vamos te contar tudinho aqui na nossa pré-aula da lição bíblica da Escola Bíblica para Adolescentes. Eu sou Ezequias Ferraz e eu sou muito grato por você estar aqui com a gente. Fique com a gente, nós vamos compartilhar com vocês essa pré-aula e eu tenho certeza que você vai ser edificado. Vamos lá? O nascimento da sociedade é o tema da nossa lição de número 6 da nossa Escola Bíblica. Lembrando, você que está acompanhando esse material, nós fazemos um convite para você compartilhar esse material para que mais pessoas possam ser alcançadas e edificadas. O nascimento da sociedade é o tema dessa lição de número 6. A leitura bíblica está no livro de Gênesis, capítulo de número 4 e os versos 1, 2, 8, 17 e 26. Aqui está para contextualizar, contando o surgimento dos filhos de Adão e Eva e o episódio lamentável da morte de um dos filhos deste casal. A mensagem é: por isso o Senhor Deus expulsou o homem do jardim do Éden e fez com que ele cultivasse a terra da qual havia sido formado. Isso está em Gênesis, capítulo 3 e verso de número 23. Essa escola bíblica e essa lição, ela tem o objetivo principal de destacar 3 pontos principais. O primeiro é ensinar como o ser humano viveu após a saída do jardim do Éden. Como foi os seus passos, como foi a sociedade, como foi esse desenvolvimento, como foi para o homem aprender agora a trabalhar, a cultivar a terra. Esse é um dos propósitos. O segundo propósito é destacar a misericórdia de Deus, mesmo após o pecado e a expulsão do Éden. Ainda que o homem pecou lá no jardim, nós vamos destacar aqui a misericórdia de Deus nessa nova vida fora do jardim. E também o objetivo de apresentar o surgimento das primeiras famílias e profissões e culturas. Obviamente, fora do jardim, eles desenvolveram, havia uma ordem liberada por Deus, crescer e multiplicar. E aqui nós vamos também destacar aos nossos alunos como foi essa multiplicação, esse crescimento. Obviamente, não só em termos familiares de gerar filhos, mas também todo o desenvolvimento de uma sociedade. Nós vamos descobrir também que nós estamos acostumados a viver em uma sociedade violenta e com grandes avanços tecnológicos. Mas já parou para pensar que nem sempre foi assim? Houve um tempo sem crimes, sem grandes criações da mente humana. No entanto, quando tiveram início as relações humanas, fora do Éden, o mal aumentou. Nem sempre foi essa situação de perigo, nem sempre foi um mundo tão perigoso. Um dia já foi perfeito, mas a partir do momento que eles começam a viver fora do jardim e desenvolver uma sociedade, aí os crimes começaram a aumentar e outros problemas sociais também começaram a apresentar em sua realidade na sociedade. Também o homem começou a desenvolver tecnologias que dariam origem a muitas coisas comuns em nossos dias. O exemplo disso, desde o princípio, após a saída do jardim, eles começaram a desenvolver a prática da pecuária, da construção civil, isso mesmo, da construção civil e também da música. O berço de tudo isso está no livro do Gênesis, o livro dos começos. E nós vamos então para o nosso primeiro tópico, que diz a vida fora do jardim do Éden. A vida fora do jardim. O primeiro ponto, Adão, o agricultor. Adão e Eva tiveram que lavrar a terra e não receberam mais a bondade da terra. Você se lembra, pela Bíblia Sagrada, que no início a terra gerava os seus frutos. Havia uma palavra de Deus liberada e a partir do momento que eles decidem desobedecer a Deus, as consequências vieram para a vida deles. E dentre as consequências, agora eles precisam lavrar a terra.
eles não recebem mais aquela bondade que recebiam, agora eles precisam plantar para comer. A dádiva no ponto 2 da maternidade. Veja bem, apesar do pecado, a bênção de Deus permitiu a Eva conceber filhos. Adão e Eva tiveram filhos e esta promessa permaneceu com os homens, gerar e multiplicar. Para os nossos adolescentes, você está lecionando, você é professor dos adolescentes, é muito natural quando eles leem a Bíblia Sagrada ou para a igreja de uma forma geral, quando eles leiam esse versículo que diz crescei e multiplicai, o primeiro entendimento que se vem, é lógico, parece que Deus está mandando Adão e Eva gerar filhos, multiplicar os filhos. Mas essa palavra de Deus ela é muito mais profunda do que apenas a prática de gerar filhos. Eles geraram os filhos e por ali a nossa sociedade foi gerada, foi formada através da família de Adão e Eva. Porém, essa ordem de Deus é muito mais profunda, crescei e multiplicar. Dentro dessa palavra que Deus liberou, Deus está dando ao homem um compromisso e uma palavra que assegurava a eles multiplicação, multiplicar, desenvolver. Não apenas em filhos, mas sim em todo o desenvolvimento que se foi necessário para aquele tempo. Nós percebemos aqui, nós vamos aprender nessa lição, que logo na primeira sociedade, os descendentes de Adão ali, nós percebemos a origem de instrumentos cerâmicos, de instrumentos de ferro, por exemplo, de minérios, né? Até mesmo a música já entrou ali, começou a acontecer, começou a ser gerada naquelas primeiras sociedades, o cultivo da terra, a pecuária, né? O cuidado com os gados. Você percebe que essa ordem de multiplicar, ela vai muito mais além do que gerar filhos. Então nós, como descendentes de Adão, nós recebemos essa promessa está em nós. Nós recebemos uma promessa de crescer e multiplicar. Deus está nos chamando para crescimento e para multiplicação. Portanto, professor, enfatize aos seus alunos que Deus tem chamado eles para multiplicar. Nós não somos filhos de Deus apenas, e não apenas iremos gerar a nossa família, que isso já é uma maravilha, mas Deus também nos chamou para multiplicar. Portanto, o que você tem, multiplique. Portanto, o que você tem, cresça em aprendizado. Se você toca, se você canta na igreja, invista nisso. Deus nos chamou para o crescimento e para a multiplicação. Enfatize isso aos seus alunos. O casal viveu a experiência de gerar uma vida. Isso é maravilhoso para quem é pai, sabe o que eu estou falando. A alegria de gerar é extraordinária. Nós fomos chamados para multiplicar, para gerar. Olha o que eu coloquei aqui para destacar. Gerar, a alegria de gerar é extraordinária. E o que é isso? Eu queria que você tentasse levar os seus alunos para um ambiente onde esse gerar, essa alegria de gerar, não fosse relacionada a filhos, até porque são adolescentes, isso ainda está longe da realidade deles. Talvez eles não vão entender o que eu estou falando. Eu falei aqui que para quem é pai sabe qual é essa alegria, a alegria de receber nos braços um filho, um presente de Deus. A Bíblia diz que os filhos são heranças de Deus, é uma alegria extraordinária. Mas eu queria que você levasse os teus adolescentes, os teus alunos, a um ambiente onde eles entendam que esse gerar não é propriamente de gerar filhos, porque está longe da realidade deles. Esse gerar tem que levar eles para um ambiente onde eles percebam que esse gerar realmente é como o significado da palavra, criar, formar, trazer à existência alguma coisa. Nós recebemos de Deus esse poder, esta bênção de gerar. E eu coloquei que é uma alegria extraordinária. Quando você está fazendo a obra para Deus, quando você está liderando, quando você está ministrando a igreja do Senhor, quando você recebe uma oportunidade, e já que nós estamos falando de adolescentes, eu posso falar também, os nossos adolescentes cada vez mais estão sendo integrados ao dia a dia da congregação.
Os nossos adolescentes estão cuidando, das mídias da igreja, os nossos adolescentes estão presentes no louvor da igreja, os nossos adolescentes estão envolvidos de uma forma direta no dia a dia da nossa igreja. E é interessante a gente aproveitar essa lição, esse conteúdo, para colocar na mente deles que Deus deu a eles o poder de gerar. E o que eu disse, a alegria de gerar, assim como uma mãe, um pai, tem a alegria de ter um filho nos braços que foi gerado por eles, foi uma bênção de Deus, os nossos adolescentes, ainda que novos, podem ter também essa mesma alegria de gerar algo para a Deus. Se tratando de mídia, de rede social, os nossos adolescentes, a gente percebe os nossos adolescentes trabalhando do setor de mídia da igreja, eles estão recebendo uma oportunidade de gerar. E a palavra para você, professor, é incentivá-los a fazer com a maior alegria. Porque realmente quem está gerando alguma coisa está vivendo essa emoção, essa alegria que é a alegria de gerar. Nós fomos chamados para multiplicar. Nós vamos falar ainda sobre a vida fora do jardim, no ponto 3 aqui, sobre a tristeza invade o lar. Nós estamos falando sobre a alegria de gerar e isso é fantástico. Porém, nós precisamos voltar para o conteúdo aqui dessa lição, que nós estamos falando sobre o grande pecado que aconteceu, o grande crime que aconteceu na primeira família. Olha só, em pouco tempo, a consequência do pecado de Adão e de Eva se manifestou na família de Adão. Perceba, durante um culto, Deus recebeu uma oferta e rejeitou outra. Isso fez com que Caim, movido por raiva, assassinasse o seu irmão Abel. Olha que interessante, nós estávamos falando sobre a alegria de gerar e aqui nós já estamos em outro contexto. Dá uma quebra de ambiente, Nós estamos aqui falando sobre coisas boas, alegria de gerar, dizendo que os adolescentes foram chamados para multiplicar, para gerar, estão recebendo essa oportunidade. E aí, o próximo ponto, no ponto 3, a gente já começa a falar sobre tristeza. E olha o que diz, em pouco tempo a consequência do pecado. É exatamente sobre isso. Quando nós estamos vivendo uma vida de obediência a Deus e obediência à palavra de Deus, nós estamos numa crescente vivendo o sobrenatural de Deus. Quando o pecado entra na história, ele traz essa separação, essa quebra de emoção. Nós estamos numa alegria na presença de Deus e aí vem o pecado e destrói com tudo. Não é proposital, mas acaba ficando bem didático aqui, Esse ponto 3 aqui. A tristeza invade o lar. Mas espera aí, eles pecaram no jardim. Lá no jardim, eles já estão fora do jardim. Como que agora a tristeza invade a casa deles? Eles não foram perdoados? Sim, foram perdoados. Mas o perdão de Deus, em nenhum momento nos isenta da consequência do nosso pecado. Ou seja, não faz sentido, acreditando no perdão de Deus, nós viver uma vida de pecado, porque Deus perdoa, porque Jesus perdoa, porque não nos isenta da consequência do pecado. Eles foram perdoados por Deus no jardim, foram expulsos do jardim, já era a consequência, e agora você percebe que o fruto do mal que foi gerado pela desobediência chegou à casa de Adão. Num ambiente de culto, que é muito comum, que é muito natural para nós, enquanto alguém fazia uma oferta do que de melhor poderia ofertar, o outro também faz a sua oferta, porém a sua oferta não foi atendida. Deus não recebeu a sua oferta e aí a raiva dominou o coração de Abel, de Caim, e aí ele acaba matando o seu próprio irmão. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 4, verso 17, quando Deus vai conversar com este assassino do seu irmão, e ele diz, se bem fizeres, está falando sobre a oferta, não é certo que sejais aceito? É uma pergunta, se você fazer bem, é certo que vai ser aceito. Se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Você sabe o que é isso aqui?
é o próprio Deus discipulando Caim. O próprio Deus discipulando Caim. Porque o próprio Deus viu a raiva que nasceu no coração deste homem, e aí o próprio Deus vai discipulá-lo, vai falar com ele, vai dizer, olha, se você fizesse certo, eu tinha aceito, mas o pecado está à porta e será sobre ti o teu desejo. O que você desejar vai acontecer, mas sobre ele, sobre o pecado, você deve dominar. É Deus discipulando, dizendo, olha, não foi aceito porque você não fez bem. O teu coração está cheio de raiva, estás com sentimento no coração e sobre ti vai ser o teu desejo. Agora você tem que aprender a dominar, a ser maior do que isso, a dominar esse desejo, esses impulsos, esse sentimento. E aí, o que acontece é que ainda que Deus tivesse advertido, ele decidiu ouvir o seu coração e o primeiro crime aconteceu na primeira família, logo na primeira família. É interessante isso aqui porque o próprio Deus, sabendo do sentimento que estava no coração de Caim, quando a sua oferta não foi recebida, né? O próprio Deus discipulou ele, disse, olha, existe alguma coisa no teu coração, nós estamos falando da primeira família, existe um sentimento de raiva no teu coração, isso vem do pecado, ele está no teu coração e vai ser o teu desejo. Agora você vai ter que aprender a dominar isso. É Deus trazendo para ele um discipulado, dizendo, não siga o teu coração, não siga esse caminho, você tem que aprender a dominar. Ainda que Deus tivesse discipulado ele, nós estamos falando aqui que ele decidiu ouvir o seu coração. Para você, professor, os nossos adolescentes estão enfrentando uma fase que eu e você já passamos por isso. E nós sabemos muito bem como é o coração dos adolescentes, cheio de desejos, cheios de incertezas, vontade de conhecer muitas coisas, eles são interessados por conhecer muitas coisas e o nosso adversário, ele não dorme. O nosso adversário, ele investe nessa geração, nesses adolescentes. E aí, o nosso compromisso como professor é destacar isso aqui muito bem. Deus a todo momento, pela sua palavra, está nos discipulando. Eu sei que sentimentos nascem no nosso coração, nós somos falhos, somos pecadores. Eu sei que muitas vezes há uma semente de uma ira, de uma revolta que é muito natural nos adolescentes. Isso nasce no nosso coração, é biológico, isso acontece nessa faixa etária. Porém, Deus está nos instruindo pela sua palavra a dominar os nossos impulsos, a dominar os nossos desejos, a dominar o nosso coração. Lembre-se do que a palavra diz, que enganoso é o coração do homem. Nós que estamos lecionando para os nossos adolescentes, nós precisamos deixar muito claro isso. É natural, vai nascer no coração dos adolescentes desejos, né? Momentos de ira, muitas vezes até mesmo com os familiares, né? Um princípio de revolta. Tudo isso vai nascer no coração. Porém, nós, pela palavra de Deus, estamos sendo instruídos a dominar esses sentimentos para não pecar contra Deus. Este homem, Caim, foi discipulado por Deus, mas preferiu dar ouvido à voz do seu coração e acabou pecando contra Deus e trazendo o primeiro crime da história da humanidade. No tópico 2, a misericórdia de Deus sobre a vida de Caim. O primeiro ponto, a sentença contra o pecador. Sempre vai haver uma sentença contra o pecador. O crime teve a sua sentença, a maldição veio sobre Caim. Isto implicou em sua sobrevivência. Deus disse que ele não mais iria cultivar a terra, e então a sua sentença foi a maior do que a do seu pai, né, Adão. Caim levou em si uma marca, e aqui eu coloquei um destaque, você está percebendo, destaque que há pecados que quando cometidos, ainda que perdoados, carregaremos marca. Veja bem, eu sei que nós aprendemos, nós sabemos que a misericórdia do Senhor, a Bíblia diz que é a causa
de nós não sermos consumidos. Eu sei também que a Bíblia nos relata que a misericórdia do Senhor, todas as manhãs, ela se renova na nossa vida. As misericórdias do Senhor. Porém, o pecado, ele traz consequências para a nossa vida. Ainda que nós sabemos que Deus, que o nosso Senhor perdoa, nos purifica por intermédio do sangue de Cristo, não nos isenta de sofrer as consequências pelo pecado. E eu coloquei aqui, muito importante para você, professor, destacar. Destaque que há pecados que, quando cometidos, ainda que perdoados, carregaremos marcas por toda a vida. Carregaremos marcas. Essa idade da adolescência, eles recebem muitas propostas de Satanás. E aí eles entram para a fase da juventude e logo eles querem aprender. E Satanás trabalha muito nessa idade, né? E a gente precisa lembrá-los de que existem pecados que a gente faz, que a gente vai carregar para o resto da vida. É igual marcar o corpo, é igual fazer uma marca no corpo, uma espécie de uma tatuagem. A gente percebe em algumas comunidades, né, alguns jovens da comunidade novos fazendo algumas tatuagens na face. E a pergunta é, aquilo eles vão levar para o resto da vida. O pecado é a mesma coisa. Você comete o pecado, você se arrepende e é perdoado, mas existem pecados que a consequência, a marca você carrega para o resto da vida. Caim pecou, ele foi assassino do seu irmão. E a Bíblia diz que Deus colocou nele uma marca. Deus colocou nele uma marca. Para o resto da vida ele carregou aquela marca. Caim viveu uma vida fugindo. Essa fuga não correspondia apenas aos homens, mas ao propósito de Deus. Caim é o sinônimo de quem está longe de Deus, vive uma fuga ou vive em fuga. Este homem pecou contra Deus e recebeu a punição pelo seu pecado, a consequência pelo seu pecado. A punição é que ele carregaria uma marca para o resto da vida. Mas também ele viveu uma vida fugindo. E essa consequência são para aqueles que pecaram contra Deus e que estão longe de Deus. Eu destaquei que não é apenas uma fuga, fugindo de pessoas, mas fugindo do propósito estabelecido por Deus. Todos os nossos adolescentes, aqueles que você está lecionando, são escolhidos por Deus e são vasos preciosos por Deus, a quem Deus escolheu e Deus já tem um futuro para eles. Isso é importante você falar para eles, que Deus tem um futuro para eles, um futuro de bênção. Deus tem um propósito, Deus tem uma chamada para a vida deles. Porém, essa chamada significa a vontade de Deus. Se eles preferirem na vida adulta deixar os caminhos do Senhor e viver segundo os desejos do seu coração, todo esse percurso longe de Deus é uma vida fugindo, é uma vida de fuga. Não fugindo de homens, mas fugindo da vontade de Deus. Aonde quer que eles estejam, eles podem prosperar na vida material, mas jamais estarão em paz, porque o homem só encontra paz quando está vivendo o propósito de Deus. Fale isso para eles, diga que eles têm um chamado, diga que Deus tem um futuro para eles, que eles nem esperam, que eles nem imaginam, muito maior do que eles esperam. Diga para eles que Deus tem algo extraordinário sobre a vida deles, mas só será possível de viver se eles estiverem vivendo na presença de Deus. Nunca troque o que Deus tem para você do que viver uma vida em fuga de Deus. É muito pior, muito melhor é fugir de homens do que fugir da vontade de Deus. Vamos seguir aqui, o lamento de Caim. Perceba, ele escolheu o seu coração e desobedeceu a Deus, foi discipulado, mas acabou ainda pecando, matando o seu irmão. Caim recebeu uma sentença divina diante dela, ele começou a se lamentar dizendo, eu não vou aguentar este castigo, está pesado demais, está difícil demais, é desproporcional, eu serei expulso da minha terra. Veja, o réu está preocupado com as dificuldades de sua pena, mas em nenhum momento demonstra arrependimento.
ele está preocupado como vai ser a vida com esse castigo, mas em nenhum momento ele está preocupado em obter a misericórdia, obter o perdão ou de se arrepender. E eu coloquei aqui para você destacar para os seus alunos: jamais busque se adaptar à consequência de um pecado, mas se humilhe diante de Deus e busque o perdão de Deus, independente das consequências do pecado. Eu coloquei aqui o exemplo de Davi. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Nós conhecemos a história dele e sabemos que ele pecou também. Davi, ele pecou contra Deus e você conhece muito bem a história de Davi. Porém, há um episódio muito interessante que ele perdeu um filho e a morte do seu filho estava ligado ao seu pecado, era consequência do seu pecado, era um preço que precisava ser pago. E a Bíblia diz que ele se lamentou por alguns dias, não comeu, não bebeu, não se banhou, ele ficou em lamento enquanto o filho estava doente. Quando ele teve a confirmação do óbito do seu filho, a Bíblia diz que ele se levantou, pediu para que as pessoas que cuidavam dele, que estavam ao seu entorno, pediu para preparar as roupas, pediu para preparar a comida, ele pediu para que organizasse as coisas, que ele voltaria a viver a vida normalmente. E aí, eu queria chamar a atenção para uma questão. Esse é um homem segundo o coração de Deus. As pessoas que estavam em volta dele não entenderam o porquê. Porque ele ficou em lamento sem o filho ter falecido, enquanto estava doente. Mas quando o filho faleceu, ele não ficou em lamento, ele se levantou e começou a viver a sua vida normalmente. O que eu coloquei aqui: jamais busque se adaptar a uma consequência de um pecado, mas se humilhe diante de Deus e busque o perdão. Por que eu disse isso? Quando Davi percebeu que o filho estava morto, ele entendeu que ali estava encerrando uma consequência. E a partir desse momento ele entendeu que também recebeu o perdão de Deus. Então ele se levantou e começou a delegar, a exercer o chamado para o qual Deus havia lhe capacitado. Existem pessoas que acabaram em um determinado momento da sua vida pecando contra Deus e o pecado trouxe consequências. E existem pessoas calculando como vai ser a vida agora com essa consequência. Não faça isso, por favor. Incentive os seus alunos a não se adaptar mediante a consequência de um pecado, mas se humilhar diante de Deus para obter o perdão de Deus. A misericórdia no ponto 3, né? A misericórdia divina. A geração de Noé, a ordem era que quem cometesse um crime, né, de homicídio deveria morrer. Porém, com Caim, a misericórdia divina livrou ele desta condenação. É o que diz a Bíblia: as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Eu destaquei que Deus não precisa da justiça dos homens para cumprir a sua. Ele tem o domínio, ele tem a graça e ele tem o domínio e ele tem a graça. Ele não precisa da justiça dos homens para cumprir a sua. Perceba que este homem não foi condenado como seria nos tempos de Noé. Deus teve misericórdia dele. Vamos ao ponto 3, tópico 3, o surgimento das sociedades. A descendência de Caim. Caim se casou e teve filhos, obviamente, Enoque, né, um dos filhos de Caim. Ele teve filhos e grande foi a descendência, até que Lameque decidiu reproduzir em si o histórico da sua família. E ele cometeu muitos pecados. O exemplo, o mesmo pecado do seu antepassado Caim. Veja o que ele fez. Ele tinha duas esposas. E ele também matou 2 homens. E ainda ele cantava vitória em relação a ter praticado o duplo homicídio, né? A ter matado 2 pessoas. Eu coloquei aqui para destacar: adolescentes, não reproduzam em sua vida o que deu errado em sua família, mas sejam obedientes
a Deus. Esse ponto é muito importante, sabe por quê? Porque há uma máxima na sociedade, e certa vez eu até conversando com um rapaz que acabou se entregando ao vício das drogas, e eu comecei a conversar com esse menino, era jovem, e ele disse, olha, a culpa de eu estar vivendo isso é porque eu não tive pai, o meu pai abandonou a minha família, e ele contou, né, alguns problemas que sofreu na sua família, e ele disse, olha, a culpa de eu estar nessa situação é porque eu tive esse problema, esse erro na minha família, e eu acabei sendo castigado a ter esse destino. Mas também eu me lembro de já ter conversado com pessoas que deram uma volta por cima, ou seja, que aquilo que eles viveram serviu de motivação para eles não fazer a mesma coisa. E eles acabaram sendo abençoados, se tornando pessoas prósperas, porque usaram o erro que um dia tiveram e não replicaram, não reproduziram em sua vida este erro. E eu destaquei aqui para que você, professor, enfatize isso aos seus alunos, porque nós estamos em um ambiente de igreja, né? E ali muitas pessoas ainda não têm os pais no caminho do Senhor. Muitos adolescentes estão indo para a igreja acompanhado com as mães, mas os pais, né, estão vivendo uma vida distante de Deus, ou tiveram em algum momento da sua vida algo lamentável, um erro, alguma coisa que marcou essa infância e agora eles estão na idade da adolescência. Enfatize sobre isso. Não reproduza, adolescentes, não reproduza em sua vida o que deu errado em sua família, mas seja obedientes a Deus. Incentive a eles que, independente do mal, independente do histórico da família, a bênção de Deus está sobre aqueles que são obedientes à palavra de Deus. E que não há como uma pessoa que seja obediente à palavra de Deus viver esses momentos de pecados, de lástima, de históricos terríveis. A Bíblia diz que este homem, chamado Lameque, ele reproduziu o pecado que já havia no passado histórico da sua família. Ele decidiu reproduzir esse pecado. Que os nossos adolescentes estejam guardados por Deus e que eles possam viver o sobrenatural de Deus, não tendo necessidade nenhuma de viver ou de reproduzir o que deu errado, mas eles serão, e isso eu já profetizo no nome de Jesus, que eles serão a alegria da família, o exemplo da família. Sabe por quê? Porque eles estão sendo ensinados pela palavra e Deus está te usando, professor, para ser esse instrumento de ensino na vida dos nossos adolescentes. Vamos falar um pouco sobre o desenvolvimento social. Os familiares de Adão formaram a primeira sociedade, onde seguiram, né, as profissões como pecuária, tendas, né, a construção civil, diga-se de passagem esse termo, né, o uso do ferro, de outros minérios, a música, e foi também, a música também foi gerada nessa geração, ou seja, a ordem de Deus, crescei e multiplicai, não estava restrita apenas a gerar filhos, mas também ao desenvolvimento da sociedade. Deus usou aquele povo, Deus usou aquela geração e eles começaram a desenvolver profissões muito importantes, das quais hoje ainda nós temos no nosso dia a dia. A pecuária, muito importante, né? E outras profissões, e também a música, e eu falo com propriedade, né? A música que nós temos, né? O louvor, a adoração, isso iniciou nessa primeira família. Por quê? Porque um dia eles receberam uma ordem de Deus, crescei e multiplicai. Nós estamos encerrando essa pré-aula, mas eu deixo um pensamento, você pode compartilhar com seus adolescentes. Imagine que daqui a algum tempo alguém esteja falando sobre o que os nossos adolescentes geraram, sobre um projeto, sobre uma obra, sobre um trabalho, sobre algo que eles geraram, pois eles receberam de Deus essa bênção de gerar. A conclusão, a expulsão do jardim do Éden, foi acompanhada de muitas dificuldades que são comuns até hoje. Deus, porém, estendeu a sua misericórdia aos homens e permitiu
a continuidade da vida mesmo após o pecado. Nós agradecemos a você que participou com a gente, compartilhe esse material e o nosso desejo é que Deus possa abençoá-lo grandemente. Fique com Deus, Deus abençoe a todos. O ITEC, Instituto Teológico de Educação Cristã, tem o prazer de apresentar sua nova modalidade de ensino, Sistema EAD. Nossa plataforma é totalmente intuitiva e foi desenvolvida para proporcionar a melhor experiência de aprendizado para você, nosso aluno. Agora você terá acesso ao curso básico em teologia com todo o conteúdo programático, incluindo videoaulas inclusivas ministradas pelos próprios autores dos livros. E o melhor, somos reconhecidos oficialmente pela Assembleia de Deus e pelas convenções CIADESP e CGADB. Não perca tempo. Venha estudar teologia no sistema EAD com o ITEC, onde o conhecimento teológico estará ao alcance de todos. Acesse já www.itecteologia.com.br. Bem-vindo à ADC TV, o seu canal de edificação e esperança. Aqui você encontra louvores que alegram a alma, trazendo paz e renovação ao seu coração. Mensagens que inspiram a fé e iluminam o caminho da vida. Devocionais que transformam a sua espiritualidade, fortalecendo a sua conexão com Deus. E nossos podcasts edificantes, recheados de conteúdos que elevam a sua compreensão e fé. Não perca as pré-aulas da Escola Bíblica Dominical, com conteúdos em PPT e PDF gratuitos, disponíveis para download. Conteúdo exclusivo, feito para você que busca conhecimento e crescimento espiritual. Inscreva-se em nosso canal do YouTube e faça parte dessa família de fé. Junte-se a nós e transforme sua vida. ADC TV, sempre com você.